Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver os MOSFETs e os IGBTs. Os MOSFETs eu vou dar uma ênfase maior no funcionamento deles e os IGBTs a gente vai ver que os IGBTs eh, utilizam uma tecnologia que simplesmente é uma combinação entre os MOSFETs e transistores BJT. Então fica fácil de entender os IGBTs. A gente não vai entrar muito na tecnologia de GBTs, por uma questão de tempo, tá? E mais na utilização deles na eletrônica de potência. E eu também vou dar uma visão geral, né, de todos os componentes que a gente estudou, onde que eles são mais utilizados, o nível de potência, tensão, frequência de chaveamento e a aplicação deles, tá? Bom, então vamos para nossa aula, começando com MOSFETs e terminando com IGBTs e as aplicações. Bom, então vamos iniciar nossos estudos sobre MOSFETs e IGBTs. Para a gente entender o que é um MOSFET, a gente precisa entender primeiro o que é uma estrutura MOS. Tá? MOS significa Metal Oxide Semiconductor. Metal óxido semicondutor. Então indica aqui, ó, três camadas, uma camada de metal, uma camada de óxido, tá? O óxido é um isolante, tá? E o semicondutor. Então aqui tem semicondutor mais um condutor. E qualquer estrutura que tenha dois condutores nas extremidades separados por um isolante, consiste num, final das contas, tem uma capacitância, tá? Então a gente vai observar capacitâncias presentes no MOSFET, tá? E essa que é a estrutura MOS, tá? Muito utilizada em eletrônica digital, tá? Que a gente tem os CMOS e aqui nos transistores de sinal e transistores de potência também são utilizadas, justamente por causa desse isolante aqui. Então a gente vê que o MOSFET, né, eu já coloquei o símbolo aqui de uma vez, o MOSFET ele tem essa simbologia aqui, ó, justamente essa estrutura MOS, que é o metal, o óxido e o semicondutor. Tá? E essas outras partes do símbolo eu vou explicar mais tarde. E a gente vê então o óxido e o semicondutor separados por o metal e o semicondutor isolados, tá? Não tem nenhum contato elétrico entre eles. Essa linha tracejada é para representar uma ausência de canal por onde a corrente circula. Tá? Realmente, o MOSFET de enriquecimento, se ele for conectado a alguma fonte dessa maneira, sem nenhum, nenhuma tensão no gate, nada, ele não tem por onde a corrente circular. Tá? Então, o canal do MOSFET de condução vai ser formado após a adição de alguma tensão aqui no gate. Então, vamos ver a, a estrutura dele. Antes disso falou esse aqui, ó, Field Effect Transistor, o FET, né? Esse transistor de efeito de campo é um transistor que trabalha com campos elétricos. Ele regula a corrente que passa por ele através de campos elétricos. E é justamente o que a gente vai conseguir obter aqui, ó, com esse isolamento. A gente vai colocar um campo elétrico aqui que vai permitir a circulação de corrente. Então, eh, essa é a característica principal do MOSFET.
E o que a gente usa na eletrônica de potência é esse MOSFET de enriquecimento. Ele só permite a circulação de corrente pelos terminais de circulação principal de corrente aqui, depois que a gente provoca a formação do canal. Então esse tracejado é justamente para indicar isso, a ausência desse canal. Aqui, ó, vamos ver aqui, ó, nós temos a estrutura do MOSFET. E essa estrutura aqui, ó, é a estrutura planar ou lateral que a gente está vendo aqui, ó. É usado para MOSFETs de sinal, tá? MOSFETs de baixa potência. Mas ela é uma estrutura um pouco mais fácil de explicar. Então, inicialmente, nós temos o gate, uma separação entre o gate e o semicondutor pelo isolante, tá? E o semicondutor. Aqui no caso, a gente tem um semicondutor do tipo P, tá? E esse semicondutor do tipo P, temos também os terminais que a gente chama de source aqui, ó, source e drain, tá? Gate aqui, gate, source, drain e esse aqui, ó, substrato, tá? Bom, o source e o drain, eles são do material tipo N. O que acontece toda vez que a gente tem um material tipo N junto com um material tipo P? Uma junção PN, tá? Então temos junções PN aqui e aqui. Bom, e então a gente observa, né, que se a gente tenta circular corrente do drain aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, do drain. Então, a corrente circulando daqui, ó, ela já não consegue passar por essa primeira junção aqui, ó, tá? Que estaria reversamente polarizada, tá? Então não tem jeito de passar, tá? E aqui ó, a gente observa que não existe um canal por onde a corrente passe, tá? O canal vai ser uma região condutora quando a gente colocar um campo elétrico aqui no gate, que é o caso dessa segunda figura. Nessa segunda figura, a gente coloca uma tensão mais positiva no gate em relação a essa região aqui, ó, o do substrato, tá? Então, é importante, né, que essa tensão esteja, esse substrato aqui, ó, esteja conectado aqui, ó, como normalmente ocorre, tá bom? Raras vezes a gente vai ter um substrato não conectado, que a gente poderia regular a tensão daqui do gate para o substrato. Mas, considerando, né, que a maioria esmagadora, né, dos MOSFETs estão conectados aqui, ó, a gente vai conectar uma tensão de gate para source, tá? Que é também substrato. Automaticamente, quando a gente conecta uma tensão mais positiva deste lado em relação a este lado aqui, ó, o que vai acontecer? Então a gente vai ter uma região que fornece elétrons, tá? E os elétrons são atraídos para se concentram nessa região do substrato. Então, automaticamente a gente não tem mais aquela junção PN aqui. A gente tem uma região
N com outra região N e uma região N aqui, ó, sem nenhuma junção PN no meio do caminho, para não deixar a corrente circular. Então, o fluxo de energia da fonte, né, ele vem daqui e passa por aqui, ó, a fonte principal, tá? Esse aqui, ó, é justamente o transistor de efeito de campo. Então a gente pôs um campo, criou uma região do mesmo tipo do source drain, e essa região igual eliminou todas as junções. E a gente consegue então fazer a condução. E a gente regula a quantidade de energia que circula por aqui através da tensão do gate em relação ao substrato. Porque quanto maior a tensão, mais cargas, do, cargas negativas, elétrons, né, a gente vai ter aqui na região. Então, mais condutiva vai ficar essa região aqui, tá? E mais corrente a gente consegue fazer passar. E quanto menos tensão, menos corrente a gente consegue passar. E também, essa corrente que passa aqui, ó, pelo canal, ela é limitada até certo ponto, porque a partir de certo momento, existe a gente vai ter, se a gente tentar fazer circular muita energia aqui, ó, aqui por esse canal, essa circulação de corrente elétrica vai modificar o perfil aqui do canal, e por mais que a gente tente aumentar a circulação de corrente, o canal, ele, em vez de ficar uniforme assim, ó, ele começa a ficar com um perfil desse tipo assim, ó, tá? Que a gente não consegue circular muita corrente, porque o canal, ele diminui de tamanho em determinadas regiões, tá? Eh, essa essa que a gente chama de restrição aqui, ó, limita o máximo de corrente possível de circular para determinada tensão de gate, tá? Então se a gente coloca uma determinada tensão e aqui, ó, vamos dizer que essa fonte seja variável, e vai aumentando a tensão. A corrente vai circulando até atingir determinado nível, e aí ela estabiliza. Mesmo que a gente tente aumentar a tensão, essa esse estreitamento aqui do canal, ele não deixa o aumento de tensão aumentar a corrente, tá? Então a gente tem um uma um momento, né, que a corrente do MOSFET estabiliza, tá? Mesmo que a gente aumente aqui, ó. E para aumentar a corrente do MOSFET, a gente tem que aumentar esse canal inicial aqui, ó. Então a gente tem que colocar mais campo elétrico para que o canal aumente e permita circular um tanto a mais de corrente. E mesmo que seja seja maior aqui, né, essa tensão, vai ocorrer a limitação também, tá? Então, qual que é se a gente analisar um gráfico aqui, ó, do comportamento, a gente observa isso aqui, ó. A primeira coisa é a o controle da corrente em função de uma tensão VDS fixa aqui, ó. Então aqui, ó, VDS fixo e VDS, vamos dizer, VDS bem grande, aqui, ó, maior que 20 volts, por exemplo, tá? É uma tensão bem grande. Então,
é uma tensão que, se fosse um curto-circuito, ou apenas uma resistência, a corrente circulando seria muito maior do que o que está representado aqui, tá? Aqui a gente observa, né, eh, que à medida que a gente vai aumentando a tensão VGS, ó, tensão desse ponto para que esse ponto, né, já está curto-circuitado aqui com o substrato, né, daí aquele símbolo, né, aqui a gente tem o símbolo do MOSFET, né, ó, tá vendo o substrato aqui, ó? Ah, e o substrato, por que que ele tem essa setinha, né? Essa setinha porque é um material tipo P com um material tipo N aqui, ó, tá vendo? Então, a gente tem essa setinha aqui do substrato. E o substrato já está conectado ao source. Então, a gente tem essa conexão aqui, ó, tá? Todos os MOSFETs, a esmagadora maioria vai ter essa conexão, tá? Então, a gente sempre está ligando uma tensão daqui para cá. Aí essa tensão aqui, ó, desse gráfico aqui, ó, é variável. Vai de 0, essa tensão é VGS aqui, né? Vai de 0 até 8 nesse exemplo aqui, ó. Então, observem aqui, ó. Uma tensão VDS muito grande, tá? Entre 0 e 2 volts, a corrente ID, essa corrente ID que circula por aqui, tá? Corrente ID. Corrente ID, e ela circula por aqui, tá? Essa corrente ID. Na outra fonte aqui, ó. Vou compartilhar aqui para não bagunçar muito. Para a tensão VGS entre 0 e 2 volts, ID igual a 0, tá? Essa primeira região aqui, ó, ID igual a 0. Por quê? Porque não tem ainda cargas suficientes para formar o canal. Não tem canal. Eu posso colocar a tensão VDS que eu quiser, 20 volts, 50 volts, até o limite permitido, né? Que não circula nada, não tem por onde circular. Justamente por causa daquela junção PN, né? Que não deixa, tá? Que tá polarizada reversamente. A partir de 2 volts, essa tensão aqui de disparo, né? Aqui, ó, threshold. Essa tensão de disparo aqui, a gente observa um controle da corrente que circula do drain para o source, tá? Ah, lembrar, gente, que esse MOSFET aqui, ó, é canal N, tá vendo? Observa o canal N aqui, ó. Então, isso é importante, ó. A junção, o material P aqui, ó, apontando pro canal N, tá? Isso é MOSFET canal N, tá? Que é o mais comum também, tá, gente? Canal N. Então, a partir de 2 volts, vamos dizer 8 volts, né? Aí a gente tem uma corrente que cresce de forma quadrática, tá? Esse formato aqui, ó, é proporcional ao quadrado dessa tensão aqui, ó. Essa tensão além da tensão de disparo. Então, é essa equação aqui, ó. A corrente ID é igual a uma constante vezes a diferença de tensão ao quadrado, além da tensão de disparo. Então, 8 volts, a gente tem 6 volts acima da tensão de disparo, 6 ao quadrado, dá 36. Tá? Aí, 36 vezes K, no caso aqui, deu 10 miliamperes. A gente vê que é um MOSFET de, de baixa corrente, tá bom? Não é de potência, tá?
Na eletrônica de potência, a gente vai usar VGS sempre na metade do valor máximo permitido. Se o valor máximo permitido for 20 volts, a gente vai usar 10 volts, tá? Por quê? Porque a gente quer usar o MOSFET como chave. A gente quer que ele deixe passar o máximo de corrente possível. Mais corrente do que o circuito que estiver conectado junto com ele vai deixar passar. Então, o MOSFET ele vai simplesmente deixar passar ou não deixar passar a corrente daquele circuito, tá? Aqui, né, o canal N e é o símbolo, né, de onde que vem a setinha, né, do MOSFET, tá? Que eu repito aqui. Então, essa que é o funcionamento do MOSFET aqui, ó, enriquecimento, tá? O outro MOSFET, ele já tem um material condutor aqui no canal, então eh, sem nenhum, uma, sem nenhum campo elétrico, já seria possível para circular alguma energia elétrica por aqui, tá? E a gente, nesse outro MOSFET, a gente consegue também enriquecer esse canal ou aumentar o canal, como que a gente fez aqui, né? Aqui a gente fez surgir o canal, né? No outro MOSFET a gente consegue enriquecer para deixar passar mais corrente, tá? Ou a gente consegue também diminuir o canal, colocando uma tensão reversa aqui, tá? Mas o MOSFET mais utilizado é esse MOSFET de enriquecimento. E na eletrônica de potência, esse que é o MOSFET principal. Então, nem vou abordar o outro MOSFET aqui não, tá? Seria o MOSFET de depressão, tá? Bom, o próximo tópico aqui é o mesmo MOSFET, agora com a estrutura vertical, tá? Que é a estrutura mais utilizada em eletrônica de potência. Então, como que funciona essa estrutura aqui? A primeira coisa a ser observada é o posição do gate. Aqui, ó. O dreno e o source estão na mesma posição, mas no dreno, ó, dreno, a gente tem o material tipo N e N- aqui, ó. Essa região aqui, ó, é a região de deriva, tá? Essa região, ela vai permitir o aumento da tensão de bloqueio que o MOSFET suporta, tá? Justamente porque onde que está o nosso substrato, né? Nosso substrato era o material tipo P, aqui ó, SS. Ele já está aqui, ó, e já está em contato direto com o source. Então a gente já tem aquele substrato do tipo P conectado ao source, tá? Então a conexão já tá sempre feita. O drain, tá aqui, material NN-. Esse material NN- faz um diodo, né? A gente tem aqui aquele junção PN aqui, ó. Só que é um diodo que consegue bloquear bastante tensão, justamente porque a dopagem dessa camada é bem menor do que a camada N, tá? Aqui eu até coloquei registrado, né? Tensão de bloqueio é proporcional a essa camada N-. Então, quanto menos a gente dopar essa camada, mais a gente consegue bloquear.
Porém, a gente tem um grande problema do MOSFET, que é a resistência dessa camada N-. E essa resistência também é proporcional ao tamanho dessa camada e à dopagem. Tá? Então o MOSFET ele é muito bom, mas a limitação dele está justamente aqui. Tá? Se a gente quiser grande tensão de bloqueio, a gente tem grande resistência de condução. Se a gente quiser pequena resistência de condução, a gente tem pequena tensão de bloqueio. E o MOSFET não trabalha com modulação de condutividade, como o transistor bipolar. Tá? No transistor bipolar, no momento de funcionamento, os portadores minoritários inundavam essa camada de deriva aqui de cargas elétricas que tornava essa camada muito menos resistiva. Então, a principal diferença, né, da aplicação é a modulação de condutividade. O MOSFET não tem modulação de condutividade e essa região ela se comporta exatamente como um resistor, tá? Tanto que no MOSFET, um dos parâmetros do MOSFET é justamente a resistência de condução. Bom, então, apesar, né, dessa região melhorar a tensão de bloqueio, a gente viu que ela piora a resistência de condução. E num primeiro momento, quando a gente tenta fazer uma circulação aqui de energia, né, da fonte, o que acontece? A gente tem essa junção reversamente polarizada aqui. Tá? Então, o MOSFET sem o campo elétrico no gate, ele não conduz. Justamente porque a gente está aqui, ó, cheio de junções PN aqui, ó, tá? Então não conduz de jeito nenhum. Inclusive essa aqui, né? Bom, dos dois lados, tá? Aqui é o sócio, isso aqui é o metal, né? É o condutor, tá? Condutor, condutor, metal, metal. E aqui a gente tem o gate e isso aqui é o óxido, tá? Essa parte aqui, ó, óxido. Bom, como se a gente tiver agora uma situação, né, que é exatamente o que eu estava falando, que a gente tenta conduzir, tenta circular a corrente do dreno para o source, a gente observa justamente a junção PN aqui, tá? Essa junção PN que não deixa. E como eu disse, né, como é uma região N-, ela ela é maior, né, o campo ela fica maior, então consegue resistir mais à tensão externa, tá? Então isso aqui para o gate sem nenhum campo elétrico. Quando a gente coloca um campo elétrico aqui no gate, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o nosso canal, tá? Então, aqui a gente tem o polo positivo da fonte e o gate vai ficar positivo, tá? Aqui a gente tem o polo negativo, então aqui a gente tem o, o substrato, né? Está conectado aqui. Então a gente tem elétrons, né? Que vão para cá e formam o canal. Então a gente tem o canal formado aqui, tá? Então aquela junção que a gente tinha desse lado aqui, ó, ela desaparece e toda a corrente consegue agora circular por esse canal, tá?
Eh, a vantagem da estrutura vertical, que a gente vê aqui, ó, é justamente esse canal aqui, ó, ele tem um tamanho bem menor. Se a gente fosse montar 2 MOSFETs da mesma capacidade, o MOSFET com estrutura vertical teria a tamanho do canal menor e a gente consegue reduzir um pouco a resistência de condução. Então, com esse canal formado, o MOSFET funciona. E aquele princípio de aumentar ou diminuir o tamanho do canal se aplica aqui, tá? Chega uma hora que, se a corrente for excessiva, o canal ele regula, ele limita essa corrente, tá? Para a gente obter mais corrente, a gente tem que aumentar essa tensão aqui, ó. Mas como eu disse, né, eletrônico de potência, a gente sempre vai colocar 10 volts aqui, ó, 10 ou 15 volts, dependendo do MOSFET. Em geral, os MOSFETs eles suportam 20 volts, então a gente coloca 10 volts para ter uma margem de segurança, tá? E para qualquer problema, né, que a gente observa, né, picos de pico de corrente, a gente consegue fazer essa mais do que isso não tem grandes ganhos, tá? E quando a gente tem picos de tensão, não estraga o MOSFET, tá? Lembrando que essa estrutura do MOSFET aqui, ó, o MOS, né, a estrutura MOS, ela é muito sensível. Esse isolante aqui, ó, ele tem uma, um- uma espessura muito fina. Então, qualquer tensão a mais já estraga o MOSFET, tá? Aqui, a gente vê qual que é a diferença, então, entre a estrutura planar ou lateral, né? Se isso aqui tivesse virado 90 graus, como iniciei aqui a aula, a gente vê que para o mesmo volume aqui, ó, o canal nessa estrutura planar é muito maior, tá? E aí a gente tem um valor elevado da resistência de condução, tá? E aqui a gente tem também um desperdício aqui da junção PN, né, de bloqueio, tá? Uma dificuldade de paralelismo no sentido de, de criar vários componentes juntos no mesmo módulo, tá? Porque para a gente conseguir fazer o paralelismo dessa estrutura, a gente tem que conectar dreno com dreno de uma outra estrutura, de um outro componente, tá? Aqui a gente consegue, de um lado, conectar todos os drenos, tá? Então a gente só precisa de, vamos dizer, um dreno, né? E aqui a gente consegue também conectar todos os sources juntos, tá? Então fica mais fácil de montar em paralelo. Aqui, dificuldade de paralelismo na montagem, né? E essa a montagem aqui que é difícil. A construção, melhor. E a gente vai ver que o MOSFET, por ter uma característica resistiva, do ponto de vista eletrônico, ele permite bem o paralelismo, tá? Aqui só que essa construção fica difícil. E aqui a gente tem um gate também que tem que ser maior, tá? Então a gente observa uma capacitância maior também entre o gate e o substrato, né? O substrato está conectado está em curto-circuitado, né? Com o, o source. Então a gente observa essa
esse aumento de capacitância, tá? Na estrutura vertical, o canal é menor. Observem aqui, ó, a diferença do canal aqui, né, para cá. E aqui a gente tem, além do canal ser menor, a gente tem 2 canais, tá? Então, diminui bastante a resistência do canal, tá? Ainda tem resistência aqui da região de deriva. E aí a gente tem um melhor aproveitamento da junção de bloqueio, né? A junção PN de bloqueio. Nesse caso, né? Qual que seria a junção de bloqueio? Aqui, ó. Aqui tá ao contrário, né? Então se a gente tivesse conectado aqui, ó, é, invertido, né? Drain source aqui, ó. Então a gente observa aqui, ó. Essa junção de bloqueio é justamente isso aqui tudo, né? Tá vendo? Tem toda essa região aqui, ó, bloqueio. Aqui a gente só tem drain source aqui, ó, seria conectado a alguma coisa assim, ó, uma fonte assim, ó, tá? E aí a gente observa aqui, ó, aqui, ó, essa junção aqui, ó, PN, tá vendo? Ela não é bem aproveitada. E a gente observa a facilidade de paralelismo do ponto de vista de construção e o gate menor para conseguir fazer esse canal, tá? E, então, essa que é a vantagem da estrutura vertical, que é a estrutura utilizada em MOSFETs de potência. Até porque aqui não está mostrando, né? Mas aquela camada N-, né? Que também permite a, o aumento da tensão de bloqueio. Aqui, na próxima slide, eu separei algumas características principais dos MOSFETs. Dentro da eletrônica de potência, a tensão de bloqueio é uma característica importante. Então, a tensão de bloqueio normal de um MOSFET varia entre 50 a 200 volts. Para circuito de baixa tensão, não é um problema tão grande, mas para controle de potências maiores, começa a ser um problema. E a característica de não utilizar, né, não ter aquele efeito de modulação de condutividade, também faz com que o traz vantagens e desvantagens, né? A desvantagem é que o MOSFET se comporta como um resistor no momento da condução, tá? Então ele não tem aquela diminuição da resistência à medida que a corrente aumenta a circulação. E aí a gente observa uma resistência de condução entre 50 e 500 miliohms, tá? No canal e mais na região de deriva também. Bom, mas essa característica de não ter portadores minoritários durante a condução faz com que não precise esvaziar a, a, a junção, né? Não tem junção para esvaziar, retirar os portadores minoritários. E aí a gente consegue ligar e desligar o MOSFET com tempos muito menores. Então os MOSFETs são os melhores componentes se a gente precisar de tempos de chaveamento muito curtos, tá? Chavear muito rápido, da ordem de 100.000 vezes por segundo, tá? Então vou colocar aqui, ó, frequência de chaveamento, né? Da ordem de 100 kHz, 100.000.
Lembrando que os transistores BJT é até 10.000 no máximo. 100.000 para o MOSFET é médio. Então tem MOSFETs que a gente consegue 200, 300, 500 kHz. Então, nós também temos um diodo intrínseco, né? Que vou voltar lá para falar. Que ele não é otimizado para recuperação reversa. Deixa eu mostrar esse diodo aqui, ó, antes de voltar aqui, ó. Bom, é justamente esse diodo aqui, ó. Esse diodo ele está no sentido reverso. Se por um acaso, né, aqui, ó, a gente tem essa junção PN aqui, ó. Se por um acaso a gente tiver uma reversão da fonte, isso é muito comum em circuitos com cargas ativas do tipo motor elétrico. O que vai acontecer? Nesse sentido normal de condução para o MOSFET, a gente consegue controlar a condução através do campo elétrico aqui no gate. Tá? No outro sentido, por exemplo, se a fonte tivesse invertida aqui, né? No outro sentido a gente já não consegue. Ó. Por quê? A gente tem a junção PN que a gente polariza diretamente. Tá? Então, essa inversão da fonte em cargas da a polaridade da fonte em cargas ativas, ela é comum de acontecer. Tá? E a corrente iria circular nesse sentido, por essa junção PN aqui. Ó, tá? Então, os MOSFETs de potência já têm esse caminho intrínseco, né? Pela própria construção dele. Tá? Porém, esse caminho, né? Se ocorrer uma circulação de corrente por aqui, e é uma fonte que inverte a polaridade, no momento que ela volta à sua polaridade convencional aqui, a gente vai observar uma circulação de corrente muito grande. Esse diodo não é otimizado para recuperação reversa. Então, além desse diodo, né, esse diodo está até representado aqui nesse símbolo, a gente vai ter muitos componentes. O MOSFET, quando você comprar um MOSFET, que já vai vir com um diodo externo embutido. Então a gente tem, às vezes, o símbolo aqui, ó, do MOSFET, canal do tipo IN, substrato ligado ao source, e tem a indicação de um diodo aqui, ó. É um diodo externo. Apesar de haver um diodinho aqui, né? Embutido, vamos dizer assim, né? Mas a gente coloca esse diodo externo justamente para ele conduzir toda a corrente no sentido reverso, tá? E a corrente não passar por esse diodo interno. Porque na hora que a tensão externa reverte, né, volta para o normal, esse diodo aqui, ó, tem que bloquear rápido, tá? E o diodo que conduz mais corrente seria o que demoraria mais a bloquear. Só que esse aqui é feito para conduzir muita corrente e bloquear rápido, tá? Então a corrente passa por ele e ele ainda bloqueia rápido. E esse aqui já, como está conduzindo pouca corrente, ele bloqueia mais rápido. Então não tem muita recuperação reversa aqui. E uma característica importante dos MOSFETs é o coeficiente positivo de temperatura. Tá? Esse coeficiente positivo de temperatura, ele vem
da característica de funcionamento do MOSFET. O MOSFET conduz através de um canal semicondutor, tá? E esse canal semicondutor, ele é justamente um resistor, tá? E resistores baseados em semicondutores, eles têm coeficiente positivo de temperatura, né? Só lembrar do funcionamento do semicondutor. E o semicondutor conduz quando tem cargas disponíveis, tá? E à medida que a temperatura aumenta no semicondutor, as, a estrutura cristalina ela se agita mais e a gente tem uma dificuldade de circulação de, de energia, né, por aquela estrutura cristalina. Então, a resistência daquele semicondutor aumenta quando a temperatura aumenta. Aí o que acontece? Quando você tem eh, dois MOSFETs em paralelo, que eh, são, são do mesmo tipo, e eles estão à mesma temperatura. Se por acaso, né, então a gente tem aqui ó, uma corrente que está passando por um MOSFET, MOSFET 1, MOSFET 2, tá? MOSFET 1, MOSFET 2. Se por acaso um dos MOSFETs tem uma resistência menor, por exemplo, vamos dizer que esse aqui tivesse 40 miliohms e esse aqui tivesse 50 miliohms, tá? Na hora da condução de corrente, imagine aqui, né, 50 amperes. Na hora da condução de corrente, a maior parte de corrente viria para o MOSFET 1, tá? E a menor parte viria para cá. Bom, como os MOSFETs têm coeficiente positivo de temperatura, à medida que circula mais corrente por esse MOSFET, a temperatura desse MOSFET aumenta muito e a resistência desse MOSFET também aumenta, de forma que eles acabam se equilibrando. Esse desbalanceamento de corrente no momento da, da condução, ele diminui, tá? Então a gente consegue um paralelismo de forma mais fácil com os MOSFETs por causa disso, coeficiente positivo de temperatura. O que não ocorre nos transistores bipolares. Transistores bipolares têm coeficiente negativo de temperatura. À medida que ele conduz corrente, ele fica mais condutivo, tá? Então, ele diminui a resistência. Então, se a gente tivesse dois transistores bipolares em paralelo, o transistor que estivesse conduzindo mais, depois de um tempo ele conduziria mais ainda. Então, o balanceamento de correntes em transistores bipolares não é possível como nos MOSFETs, tá? Para fazer uma equalização de correntes em transistores bipolares, você precisa de resistências externas, que acabam deixando o circuito menos eficiente. Mas seria possível, mas não é muito bom. Esqueci de falar, esse aqui, né? O canal P, canal do tipo P, a gente teria um MOSFET desse tipo aqui, ó, tá? Aí ele está ao contrário aqui, né? Seria aqui ao contrário, né? Ele não é muito interessante, porque em geral, semicondutores do tipo P ele tem características piores de condução, tá? Por causa da processo de condução deles é feito por lacunas dentro da estrutura cristalina. Não é por elétrons na banda de condução. Então, a gente não consegue uma resistência tão baixa quanto um canal tipo N. Então,
é mais difícil da gente ver MOSFETs do tipo N, do tipo P, apesar de existirem, porque eles têm características piores de condução. E aqui, ó, a gente também observa a capacitância entre os terminais. Quais são essas capacitâncias? E a gente já viu que o MOSFET ele tem capacitância, né? A gente tem um metal, um isolante, um semicondutor. Então a gente observa capacitâncias entre o gate e o substrato, mas o substrato e o source estão no mesmo eh, potencial, tá? Estão circuitados. E entre gate e dreno, tá? E também capacitâncias entre dreno e source. Essas capacitâncias, elas são responsáveis por limitar o tempo de chaveamento do MOSFET, apesar do tempo ser curto, né? Quem não deixa esse tempo ser mais rápido são justamente essas capacitâncias, tá? E o MOSFET ele pode ser considerado um componente que é controlado por carga e não por tensão. A gente fala, né, que o MOSFET é controlado por carga, né, mas por tensão, mas na verdade ele é controlado por carga. Por quê? Para a gente ter a tensão aqui no gate, a gente precisa carregar essa capacitância com carga e carregar essa capacitância com carga. Então, a tensão do gate, ela não é igual à tensão da fonte. Vamos chamar essa fonte aqui, ó, VCC, né? Essa tensão do gate, ela demora um tempo, e é o tempo de carga dessa capacitância para chegar em determinado nível, né? Isso não é nem para chegar nos 10 volts que a gente gostaria, né? Por quê? É, Normalmente, qualquer fonte que a gente tiver vai ter uma resistência interna. Então, quando a gente ligar a nossa fonte ao gate, demora um tempo para carregar, tá? Aqui está simbolizando uma fonte de corrente, né? Uma fonte de corrente ela vai carregar com uma taxa constante aqui, ó. Então, seja uma fonte corrente ou uma fonte de tensão, demora um tempo para a tensão aqui subir. E esse tempo está representado em função da carga. Então, qual carga a gente precisa para chegar aqui, ó, em determinado nível de tensão? E a gente precisa de mais uma carga para carregar esse capacitor aqui. E aí, quando passou esse intervalo, a gente precisa de um pouquinho mais de carga para finalmente chegar na tensão desejada. E essa aqui, ó, QG, é a carga do gate necessária. Tá? E isso é especificado nos datasheets. Qual a carga necessária para atingir determinada tensão. Tá? E quando a gente efetua o acionamento do MOSFET, a gente observa justamente esse perfil de tensão no gate. Tá? A tensão sobe, aí o MOSFET ele começa a conduzir. Quando ele começa a conduzir, essa tensão que estava elevada, ela cai para uma tensão menor, próxima aqui dessa tensão. Aí esse capacitor tem também que carregar, ao mesmo tempo que ele tá caindo a tensão aqui. Aí por isso que a gente observa esse perfil desse jeito. E depois, quando os dois estão carregados, a gente observa a carga final de forma a aumentar essa tensão de 10 volts. Tá? A gente tem também essa carga CDS, né, de dreno para source, que toda vez que a gente desliga o
componente, esse, esse, essa capacitância ela fica com energia armazenada, tá? E essa energia armazenada, toda vez que a gente liga o MOSFET, ela é queimada aqui dentro do MOSFET. Tá? Então, é uma capacitância que provoca perda de energia. Não tem como fugir disso. Tá? Lembrando aqui, ó, que a energia armazenada nessa capacitância aqui, ó, é meio dessa capacitância vezes essa tensão ao quadrado. Tá? Então, essa capacitância causa perda de energia armazenada na ativação durante o tempo desligado do transistor. Então, é perda de energia armazenada durante o tempo desligado do transistor na ativação dele. Tá? Então, a gente tem essas características do MOSFET. E aqui a gente observa a utilização dele na eletrônica de potência. A utilização dele como chave. Tá? Então, as nossas pontes para acionamento do gate sempre vão trabalhar com tensões elevadas, né, da ordem aqui de 10 ou menos 10 volts. 10 volts é para ligar e menos 10 volts é justamente para retirar aquela carga o mais rápido possível. Tá? A gente observa aqui, ó, essa resistência aqui, ó, justamente para zerar ou não deixar o MOSFET travado. Porque o MOSFET, como eu disse, é uma carga, né? É um capacitor. Um capacitor aqui, ó. Se por acaso você liga o MOSFET, deixa ele carregado e retira a fonte, ele continua carregado. Ele continua conduzindo. Então, essa resistência aqui, ó, é justamente para descarregar essa capacitância caso, eh, caso a gente tenha aqui uma desconexão dessa fonte, por exemplo, tá? Para manter ele no estado desligado, sem fonte. Então, qualquer acionamento de MOSFET vai ter uma resistência interna, tá? E aqui a gente observa um MOSFET para 100 volts. Então, a corrente que vai circular por aqui, ó, é da ordem de 5 amperes quando esse MOSFET estiver ligado. Tá? E aqui a gente observa o perfil de acionamento. Tá? Aqui nós temos uma tensão do gate. Opa, deixa eu colocar de outra cor aqui. Tensão do gate aqui, ó, VG. Tá vendo? Ó, essa tensão do gate, ela passa por aqui, ó, e ela atinge 10 volts somente depois de um bom tempo aqui, ó. Tá vendo? Essa que é a tensão aqui, ó. Esse tempo depois do acionamento. Tá? Olha o tempo que demora para atingir 10 volts. Aqui ó, é para carregar o gate, tá? É o QG que a gente viu, tá? Observem aqui, ó, vou até aproximar mais, ó, essa parte aqui, ó. Tensão do gate estava em menos 10. Aí, quando a fonte vai para 10 volts, observem aqui, ó, um crescimento rápido, que é justamente aquela primeira capacitância, aquela carga, né? Que GS, tá? Aí a gente observa aqui, ó, um segundo momento, que é aquela segunda capacitância da carga, né? Que GD, tá vendo? O plano aqui, ó. E aí o final aqui, ó. O final que é o QG aqui, ó. Talvez tenha ficado um pouco exagerado o QG, né? Eu acho que seria melhor aqui, ó.
por aqui, né? Aqui eu não sei se é erro do QG. Erro do simulador, algum. Depois ver com mais detalhes, né? E então, ó, nós observamos aqui, ó, o perfil da tensão do gate. Vocês viram que é igual que eu mostrei ali anteriormente, né? Essa aqui, ó, em verde, é a tensão do drain, tá? VD aqui, ó, em verde. Tensão do dreno, VD, ela cai e aí ela mantém aqui, ó, naquele valor de aqui, ó, a tensão VDS igual a RTS vezes a corrente ID, tá? É essa tensão aqui que a gente observa o efeito da resistência do canal, do MOSFET. Aqui a resistência, aqui a corrente, né, em vermelho, a corrente que é na faixa de 5 amperes, então a gente tem aqui, ó, 5 amperes, tá? Porque são 100 volts sobre 20 ohms da tensão. Claro que, né, desconta um pouquinho aqui, ó, aqui ele está na faixa de 2,5 volts, né, essa tensão. Aqui, ó, 2,5 volts, tá? E justamente a tensão VR aqui, ó, que é os 100 volts que tinha, menos 2,5. Essa tensão VR aqui, ó, vai ser então 97,5 volts, tá? Aí é essa tensão sobre 20 ohms, que dá aproximadamente, né, 5 amperes. Bom, então a gente usa o MOSFET como chave, é ligar e desligar a corrente em cima de uma carga, tá? Lembrando, ó, quem limitou a corrente nesse circuito foi o resistor, tá? O MOSFET ele ficou só com uma tensão residual de condução. A grande maioria da tensão, né, foi lá para a carga. E vamos dizer, esse MOSFET seria um MOSFET de 7 amperes ou 10 amperes. Então ele permite passar 10 amperes, mas a carga só permite 5. Então o que passa efetivamente são só os 5 amperes. Aqui aqui embaixo nesse gráfico, a gente observa esse comportamento, né? Semelhante aos transistores bipolares, a gente vai ter uma região aqui, ó, que seria o corte. Nessa região de corte, a tensão VGS é menor que a tensão de disparo, tá? Na região de corte aqui, aí não passa nenhuma corrente independente da tensão VDS. No caso desse exemplo aqui, ó, a tensão VDS está lá longe, né? 100 volts, tá? Então, tensão menor do que 2 volts, zero de corrente passando pelo MOSFET. Tá? O MOSFET bloqueia, tá? Em corte. Quando a gente alimenta a tensão, o gate, com 10 volts, né? Aí 10 volts, vamos dizer que aqui, ó, 10 volts da tensão VGS nem está representado aqui, mas tensão VGS, né? Ela estaria aqui, ó, VGS igual a 10, né? Aqui, ó, VGS igual a 10, estaria aqui. É o que a gente faz normalmente, VGS igual a mais 10 volts, tá? Então ele permitiria passar aqui, ó, até permitiria passar a corrente máxima, né? Só que o nosso circuito limitou em 5 amperes. Então, quando a gente tem 5 amperes,
a tensão que fica lá no no MOSFET ela tá aqui, ó, aqui é 2,5, aqui seria então 2 volts, 2 volts, tá? É a tensão VDS, é justamente aquela tensão residual. Tá? O ideal é que fosse mais inclinado possível, né, isso aqui, ó, para dar o menos de tensão possível, tá? Mas a gente não consegue e convive com essa tensão de condução, tá? Tensão VDS aqui, ó. Tá? E a gente vê que esse essa região aqui é bem linear, né? É justamente a inclinação disso aqui, ó, é a condutividade, né? É 1 sobre a resistência, tá? Então, se a resistência fosse menor, a gente conseguia uma região maior ainda, né? Bom, então vamos ver aqui, ó. Agora o manuseio do MOSFET é uma parte importante. Espera aí. Em relação ao manuseio, tudo acontece por causa daquela camada fina do óxido, tá? E a gente viu que uma pequena carga, né, a capacitância é muito pequena lá. E qualquer carga vai levar muita tensão VG. E onde que nós obtemos carga? Através do atrito. O próprio ato de levantar da cadeira, às vezes, já deixa o corpo carregado com uma carga suficiente para carregar aquela capacitância além do limite. E é a famosa eletricidade estática, né? Então nós precisamos de diodos de proteção e que normalmente que podem vir construídos juntos com o próprio MOSFET. Então esses são diodos Zener para limitar a tensão de gate para source, justamente para não queimar a camada de isolante aqui, ó. Então, um Zener aqui, ó, de 10 volts positivo ou negativo, tá? Faz com que, se qualquer região aqui ultrapassar 10 volts, né? Principalmente aqui nessa região, se essa região tiver com mais de 10 volts, a corrente circula por aqui, ó. Então, no nosso caso, né, que seria um dedo, né, carregado. Vamos pegar aqui, ó. A gente tem uma carga armazenada muito grande, né? Então, imagine aqui, ó, justamente capacitância, né? A gente está aqui em cima de um lugar isolado, cheio de carga, tá? E o MOSFET está conectado em outra parte, tá? E essa parte aqui também está conectada. Se a gente encosta aqui, ó, toda essa carga se transfere para cá. Com o Zener, né? Se a gente observa que essa tensão aqui, ó, no gate, ela vai subindo. À medida que ela vai subindo, se ela atinge mais do que determinado valor, esse Zener não deixa e a corrente vai circular por aqui, ó, ao invés de circular pelo gate, tá? Então, para mexer com o MOSFET, se ele não tiver diodo de proteção aqui no gate, a gente tem que utilizar umas pulseiras anti-estáticas. Essas pulseiras elas são conectadas no punho da pessoa e são conectadas ao terra, de forma que a gente descarrega toda a eletricidade estática acumulada antes, para não romper o isolante, tá? E
os MOSFETs eles costumam vir em eh, colocados em espumas condutoras, que fazem o curto aqui, ó, entre gate source, tá, e gate e dreno também. Então a gente consegue manter um curto-circuito aqui, ó. Então, caso alguém encostasse no MOSFET e estivesse curto-circuitado aqui, ó, a corrente estática circularia pelo curto, tá? Então, na hora de lidar com o MOSFET mesmo, façam de tudo para tentar descarregar a eletricidade estática, tá? Usando uma pulseira eletrostática ou então tocando em algum região que tem um potencial igual a zero, ou mantenham o MOSFET curto-circuitado nessa espuma condutora. Só na hora mesmo de colocar ele na placa que vocês tiram da espuma condutora e manipulem ele, tá? Como eu já disse também, essa outra proteção, esse diodo externo, é porque o diodo interno aqui, ó, ele não resiste, ele não é muito bom ele não recupera muito rápido, tá? Que pode induzir correntes elevadas quando a tensão externa volta para o estado normal dela, tá? Então a gente pode ter um excesso de corrente circulando aqui, ó, tá? Então alguns MOSFETs vêm com esse diodo externo já no mesmo pacote, tá? Bom, essa que é a ideia, né, por trás dos MOSFETs. E aqui são algumas características, né, de MOSFETs. Observem aqui, ó, MOSFETs aqui da faixa de 100 volts e dezenas de amperes, né? A gente tem essas cargas aqui, ó, tá vendo como são cargas muito pequenas para levar o gate do MOSFET até 10 volts. Então, a gente observa que a, qualquer carga acumulada é capaz de aumentar muito a tensão lá no MOSFET. E aqui a gente observa, né, quanto maior a tensão, maior a resistência RDS. Aumenta, né? Então, à medida que a tensão aumenta, olha aqui, ó, passa de 18 miliohms para 1000 miliohms, né? E aqui as faixas de corrente que os MOSFETs trabalham, tá? Bom, agora, aproveitando que a gente está no MOSFET, vamos ver o IGBT, que o IGBT ele é um componente muito importante na eletrônica de potência e ele nada mais é do que a junção de um MOSFET com um transistor BJT, tá? A ideia é bem interessante. Então vamos ver aqui. Bom, os IGBTs eles têm essa estrutura aqui, ó, que se a gente prestar atenção, a gente vai ver que essa estrutura é exatamente a estrutura de um MOSFET. Essa estrutura aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui é um MOSFET, tá? A gente acabou de ver, né? Uma camada em N, o substrato P, outra camada em N ligada ao source, que está ligado aqui no metal, tá? E o canal sendo formado por aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, a região do canal. Tá? Então na hora que a gente consegue, que a gente alimenta o gate, a gente
tem a formação do canal aqui, tá? Então, o MOSFET, o IGBT, ele tem um MOSFET dentro dele, tá? Só que, ao invés de apenas um MOSFET, a gente observa também uma estrutura aqui, ó, que é justamente um transistor PNP. PNP aqui, ó. Então aqui, essa região aqui, ó, seria a região de um transistor bipolar. Então esse aqui tudo, ó, vou colocar aqui, ó. Essa região aqui, ó, é um BJT do tipo PNP, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Esse MOSFET, que a gente pode visualizar ele aqui. E esse MOSFET, ele está retirando a corrente dele, vem justamente dessa junção PN aqui, ó. Junção PN, né? Lembra que tem esse formato aqui, né? A gente tem a junção PN aqui, ó. Vou até aproximar mais um pouquinho, tá? Então temos um MOSFET aqui. Tá ligado aqui. Esse MOSFET tira a corrente dele daqui, ó. Tá? E joga lá pro terminal lá, né? Joga por aqui. Essa região é justamente a base de um transistor BJT. Então temos um transistor BJT aqui, ó, desse tipo aqui, ó, tá? E nós já vimos que transistores PNP para funcionar, eles têm que ter corrente nesse sentido, tá? Então, quando a gente liga o MOSFET, a gente já liga esse transistor BJT. E o transistor BJT, ao ligar, ele funciona utilizando aquele processo de modulação da condutividade, que é o que está dizendo aqui, ó, injeção de portadores minoritários. Essa injeção de portadores minoritários faz essa camada N- aqui, ó, ficar menos condutiva. E aí a gente consegue uma condução boa numa estrutura do MOSFET. Tá? Então, o que a gente pode dizer do IGBT é que é um MOSFET com a modulação de condutividade. Então, aquele problema de resistência elevada do MOSFET, ele diminui muito, justamente porque a gente começa a ter uma camada aqui, ó, com bastante portadores, tá? Eh, mas aí vem o problema, né? Os portadores minoritários aqui tornam o ato de desligar difícil, tá? Porque na hora de desligar, essa região ela tem que ser esvaziada. E aí a gente tem tempos menores do que tempos de desligamento maiores que o MOSFET puro, tá? Mas bem melhores do que um transistor BJT puro, tá? Então o circuito equivalente do MOSFET é esse aqui, ó. Um MOSFET, que é o que a gente vê aqui, ó, com um gate, tá? Drenando corrente da base e tem toda aquela resistência, né, de condução. E temos também um transistor BJT
conduzindo aqui, ó, por esse caminho aqui principal, tá. Então a gente tem também uma uma resistência também pequena, tá. Essa resistência aqui, ó, ela atualmente bem próxima de zero, então ela não afeta o funcionamento do IGBT. E essa aqui também não tem muito muitos efeitos, visíveis, tá. E a gente vê que é um MOSFET com injeção, com modulação de condutividade, ou uma combinação de MOSFET e transistores BJT. E o símbolo do MOSFET é justamente um transistor BJT com a porta, né, o gate isolado, justamente por aquela estrutura MOS que a gente viu na aula anterior, tá. E a gente chama esse terminal de emissor, tá, que seria o source também, né, do do MOSFET, tá. E essa região aqui, ó, de coletor, mesmo estando ao contrário aqui do nosso transistor BJT, né. Mas é assim que é a simbologia do IGBT, tá. Bom, e no IGBT, gente, a gente não vai entrar em muitos detalhes, porque, a gente já viu bastante de MOSFETs e bastante de transistores bipolares. Obviamente que os IGBTs têm muita importância, tem uma tecnologia por trás deles muito grande, tá. O desenvolvimento, não é simplesmente aquele circuito, tá. Aquilo lá é uma simplificação. Mas os IGBTs, vejam aqui, ó, o nível de tensão comparado com o MOSFET, né. O MOSFET estava lá entre 50 e 200 volts, né. Poucos na faixa, ou um só na faixa de 1000 volts. Os IGBTs eles já trabalham na faixa de 600 volts para cima, 600 até 1700 volts não é incomum, tá. E correntes muito elevadas, tá. E aqui a gente já fala em tensão de condução. A gente não fala mais em resistência de condução, porque a tensão de condução ela ela é característica de componentes que usam a modulação de condutividade, né, então a resistência de condução varia. Então o que fica mais constante nesse tipo de componente é a tensão de condução. E aqui a gente observa que os tempos de desligamento são muito maiores que os tempos dos MOSFETs. Os MOSFETs vão ter tempos de desligamento aqui, ó, que a gente está falando em 300 nanosegundos, né. E os MOSFETs vão ter tempo de 30 nanosegundos, né, 10 vezes menor, tá. Ou 30 ou menos, né. Então, a gente é aqui que é a diferença, eh, do IGBT para o MOSFET, tá. O IGBT não desliga tão rápido quanto o MOSFET. Em compensação, né, tensão de bloqueio e tensão de condução bem menor, tá, do que o MOSFET. Essa que é a grande vantagem dos IGBTs. E os IGBTs, eles têm uma utilização muito grande em controle de motores elétricos, tá. Então eles costumam vir em módulos, por exemplo, 6 IGBTs ao mesmo tempo, tá, para fazer um controle de motor trifásico. E aí já vem combinado para conseguir uma corrente maior. Então
é mais fácil a gente conseguir o paralelismo, né, de IGBTs quando eles já são construídos no mesmo lote, tá. Então o fabricante consegue fazer um módulo com diversos IGBTs para a gente obter uma corrente muito elevada, tá. Como eu disse, não é trivial o paralelismo de IGBTs, então isso é feito mais facilmente pelo fabricante, tá. E aqui a gente tem a comparação entre os transistores bipolares e os MOSFETs e os IGBTs. Então, a gente vê que os transistores bipolares, eles têm baixa queda de tensão. Os MOSFETs têm grande queda de tensão, tá? E tem a característica resistiva, né? Não tem aquela modulação de condutividade. O IGBT já tem a modulação de condutividade. Então, ele tem a resistência muito menor. Então, ele é mais voltado para um transistor bipolar. O controle do transistor bipolar é difícil, ele é feito por corrente. O MOSFET é feito por tensão, assim como o GBT. Então, é um controle mais fácil do que o controle do transistor bipolar. A velocidade de acionamento do MOSFET é a melhor, muito alta. Tá? O IGBT também é alto, mas não tanto quanto o MOSFET, como a gente viu. E o transistor bipolar não é muito mais baixo. Tá? E tensão de bloqueio dos transistores bipolares e IGBTs, elas são boas, né? Justamente por causa daquela camada de deriva, né? Com que consegue ser feita melhor nos componentes que têm modulação de condutividade. Então, o MOSFET ele não tem tensão alta de bloqueio, porque se tentar colocar tensão alta, a resistência de condução foi muito grande. Então, o MOSFET trabalha com resistência baixa e tensão baixa de bloqueio. E o paralelismo nos transistores BJT é mais difícil por causa de coeficiente negativo de temperatura, né? As junções PN, elas reduzem a resistividade quando a temperatura aumenta. E no MOSFET é facilitado, por causa do coeficiente positivo. E o IGBT depende da tecnologia. Tem duas tecnologias no IGBT. Uma tecnologia é mais fácil fazer o paralelismo do que a outra. Porém, aqui também é mais fácil que o fabricante forneça o IGBT em módulos, para a gente conseguir componentes em paralelo. Então, depende da tecnologia. Aí por essa tabela aqui, a gente vê que o MOSFET é muito bom em, em frequências elevadas de chaveamento e que o IGBT ele é bom quando a gente precisa de tensões altas de bloqueio e correntes elevadas. Então a gente depende muito da aplicação, quando usar MOSFET e quando usar IGBT. Atualmente, né, devido ao surgimento do IGBT, os MOSFETs, os transistores bipolares, não são tão utilizados, não são tão utilizados quanto os IGBTs. Então, atualmente a tendência é ou utilizar MOSFET ou utilizar IGBT, tá? Quando a gente fala em aplicações, né? Em seguida, nós vemos aqui, ó, aqui a visão geral, finalmente, né? Dos nossos componentes. O, esse diagrama tem três eixos, né? O primeiro dele é a corrente na faixa aqui de até 3.000 amperes.
tá? O segundo seria a tensão, eixo X, eixo Y, tá? Tensão. E o terceiro eixo seria a frequência, tá? Então, em questão de corrente e tensão, os tiristores, eles reinam absoluto. Se a gente quiser muita corrente e muita tensão, a utilização é focada em tiristores, tá? Se a gente utiliza muita... Se a gente precisar de muita frequência, né, frequência muito elevada, vejam aqui, ó, a gente vai pro MOSFET. Então, o MOSFET aqui, ó, é da faixa de até 1000 kHz, né, 1 MHz aqui, tá? 1 MHz. Então, os MOSFETs são os componentes para chaveamento, tá? Só que os MOSFETs não têm capacidade de tensão. Aqui está na faixa de no máximo 1000 volts, tá? E 100 amperes, tá? 1000 volts aqui, ó. 1000 volts e 100 amperes. Bom, temos os tiristores controlados pelo gate no desligamento. Então, mas esses tiristores, né, como a gente já viu, eles não são muito, não tem a corrente muito elevada, justamente para a gente conseguir fazer o desligamento dele, senão a gente não consegue desligar, tá? E também tensões menores. Os transistores bipolares de junção, eles têm frequência limitada aqui na faixa de 10 kHz, né? 10 kHz. E tensões também da faixa de 1000 volts, tá? E correntes também aqui, ó, na faixa de 750 amperes. Aqui a gente tem outro componente, né? É o MCT. Eu não falei sobre ele, mas é um tiristor com o gate, a estrutura MOS também, tá? MCT, MOS Controlled Transistor. Mas ele coincide bastante aqui com o IGBT, tá? E não é uma tecnologia muito comum da gente ver. Então a gente passa direto aqui para o IGBT. O IGBT, ele consegue trabalhar nessa faixa aqui de 500 amperes e a faixa aqui dos 60 kHz, tá? 60 kHz. Ó, deixa eu dar um zoom aqui, né? E o IGBT vai até 2000 volts. 2000 volts, tá? Então, o IGBT ele tem sua utilização muito grande nessa faixa aqui de potência. Como eu disse, né, o IGBT ele vem crescendo para cá, e aí ele, de certa forma, tá cobrindo aqui o BJT. Então o BJT tá caindo assim, não em desuso, mas ele está sendo incorporado aqui no IGBT, tá? Então são esses os componentes que a gente estudou: tiristor, o BJT, IGBT e MOSFET. E aqui a gente vê um diagrama também interessante, né? Quais são as faixas de potência, né? Os tiristores, naquela faixa de potência, são utilizados em conversão de distribuição de energia elétrica, conversão de energia alternada em contínuo, transmissão em corrente contínua. Então, eles são utilizados aqui, ó, muita corrente, muita tensão, tá? Os tiristores controlados por gate, potência mais elevada, né? Aqui está indicando a atividade dele em trens elétricos.
tá? Também muito potência elevada, né? Que é justamente o controle de máquinas elétricas, né? Um trem elétrico tem um motor elétrico de tamanho muito grande, tá? Mas, como eu disse, os, os, as máquinas elétricas, elas utilizam muitos GBTs, tá? Aqui a gente está vendo os transistores também, né? Mas os GBTs, eles dão conta de fazer o que os transistores fazem. E aí, se não for uma questão de custo, os GBTs, eles já estão substituindo os transistores, tá? É, discretos, né? E os MOSFETs aqui, ó, são utilizados em equipamentos de baixa potência. Algumas fontes, automóveis usam muito, tá? Máquinas de solda também. E eletrodomésticos utilizam muito os MOSFETs, tá? Então, máquinas de lavar, eh, geladeiras, eh, geladeiras com inversor, não sei se vocês já ouviram falar, eh, ar-condicionado com inversor também, inverter, né, que eles chamam, todos utilizam mais IGBTs do que módulos de transistores, tá? Mas podem usar também MOSFETs, não tem, a potência também é baixa, não é tão grande, tá? Então, a gente observa, né, nos eletrodomésticos, MOSFETs e IGBTs sendo utilizados, tá? E, né, o TRIAC, né, aquela construção especial do tiristor, né, que é um tiristor nos dois sentidos, utilizados em máquinas de lavar, mas atualmente está tudo tendendo para IGBT e MOSFET mesmo, tá? Então, só para ter uma noção. Bom, então, gente, essa nossa parte de componentes, ela acaba aqui para a gente ter a visão geral sobre os componentes utilizados em eletrônica de potência, tá? Agora a gente vai fazer os circuitos com esses componentes, tá? Os conversores de corrente contínua, de tensão contínua para tensão contínua, tá? São os choppers. Os conversores de tensão contínua para alternada, que aí são os IGBTs aqui. Também os retificadores também são utilizados com retificadores controlados, né? De, de alternada para contínua, tá? Que utilizam tiristudes. Então, faça um resumo e os exercícios que a gente se encontra no próximo módulo. Então, até a próxima. Tchau, tchau.